Acho que é uma das tarefas mais difíceis é tentar prever aquela imprevisibilidade e incerteza que é a Brasília, né? Como isso impacta a economia, isso impacta os mercados, impacta os nossos investimentos, a nossa vida financeira. Mas, Richard, eu acho que até para a gente começar um pouco essa nossa conversa, né? Esse ano foi um ano que tudo saiu fora do planejado, né? Ninguém imaginava o que aconteceu e, sem dúvida, que impactou demais todas as questões políticas no Brasil, no mundo, impactou mercados, economia e tudo mais. Mas eu queria começar contigo fazendo uma análise de como o ano estava pensado para iniciar e como a pandemia, a crise acabou descarrilhando e mudando a rota do que se imaginava que poderia acontecer e o que acabou acontecendo, né? Assim, ali em janeiro, fevereiro, acho que foi o que aconteceu, assim, de planejado do ano, pelo menos se preparava, e depois de março não teve mais nada, o Brasil, enfim, saiu do eixo com a coisa do coronavírus, mudou completamente a trajetória do que vinha perseguindo ali o Brasil, né, em Brasília nos últimos anos. Desde o governo do presidente Michel Temer, a gente via uma vontade, Brasília, pelo menos tentando construir pautas de ajuste fiscal, e de repente isso muda e a gente passa ali para o ano que a gente gasta bastante por causa da pandemia para combater os efeitos, a gente vai ter que lidar com isso depois, mas acho que em janeiro e fevereiro a gente via assim, o governo tentando se achar numa pauta, né, o presidente Bolsonaro ali fazendo algum nível de pressão no Ministério da Economia por resultado, queria saber quando é que chegava o emprego, queria saber quando é que o Brasil crescia, tinha votado a reforma da Previdência no ano anterior, então ele queria começar a ver alguns resultados, isso estava na mídia na época, tinha muita especulação se Paulo Guedes saía ou se ficava, a gente nunca acreditou muito nisso, mas era o que estava ali no debate público, né? Tinha aquela lista das 13 prioridades do Paulo Guedes, ia ter uma, né? Mas tinha uma lista de 13, e era isso que se discutia, reforma tributária, vamos dar um reforço no teto de gastos. Então essa discussão ela sobre esse ato, né, do coronavírus, ali não se discute quase nada disso hoje em Brasília. Para além das ideias, não acontece muito. Então, o ministro Paulo Guedes tem muitas ideias, o Congresso tem outras, Rodrigo Maia, todo mundo tem suas ideias, mas ninguém consegue fazer isso virar matéria, né? Colocar no papel e votar. Então, toda essa discussão que a gente tinha antes de ajuste, ela foi praticamente adiada 12 meses, né? E ela volta ali em março do ano que vem, né? E nesse período, acho que assim, a gente passou ali por muita coisa, obviamente, muitas coisas positivas, imensas coisas negativas, as mortes do corona, a gente só tem que lamentar, mas também teve ali um crescimento do próprio governo, né? Começou a crise meio desorganizado, não sabia muito como entrar, depois de um período conseguiu acertar o passo, conseguiu ajudar o setor privado e ajudar as pessoas mais pobres também, que fatalmente perderam o emprego, ou os informais que já não tinham emprego, mas também por causa dos lockdowns não tinha sua atividade econômica ali viável, né? Então acho que o governo Perfeito. conseguiu ir bem em algum momento, mas o debate virou a mão, né? Você tinha o debate de ajuste no começo do ano e passou o ano gastando e agora vai ter que lidar com esse bicho no ano que vem, que não vai ser muito fácil não. Pois é, esse até é o ponto, né? Se antes da pandemia e da crise havia necessidade de ajuste, havia esse consenso, depois da pandemia, com tudo que foi gasto, a necessidade de ajuste é o dobro do que era antes, né? Mas tá difícil de conseguir endereçar essa pauta agora, né? Ela tá sim, assim, a necessidade é muito maior e o que tem nos preocupado um pouco é que a resposta continua a mesma, né, por problema que você tinha anteriormente. Então a resposta não cresceu, né, nem do governo federal, nem do Congresso até agora. Você não tem uma resposta organizada, não tem nem tanto diagnóstico assim, acho que isso avança, obviamente, nos próximos meses, mas o diagnóstico não é muito bom ainda, né, muito bem formatado, e você ainda não tem as respostas, né, para a crise à altura que a gente tem. Então, ainda tinha, até poucos dias atrás, um debate se o teto de gastos era uma coisa positiva ou não. Eu acho que o mercado em outubro reagiu muito mal quando algumas tentativas ganharam forma. E isso foi um recado muito claro de que o teto de gastos é sim uma boa ideia, né? O país fez essa opção em 2016. Eu não vejo como um país sério pode refazer, tentar discutir uma opção que acabou de fazer, né, calcada num problema evidente, todos estão sofrendo e pagando a conta. Então,
Assim, eu acho que essa ideia do teto está consolidada, né? Você vai ter algumas iniciativas ali de tentar flexibilizar aqui ou acolá, mas acho que a iniciativa principal vai ser de manter o teto de gastos, que é a base de tudo que você pode fazer em termos fiscais, né? E depois disso você tem reformas importantes, você tem reforma tributária que tem que ser feita, mas que a discussão ainda está bastante desorganizada, normal. Sim, o setor privado sai machucado da crise, então você tem que ter algum nível de sensibilidade também, os entes públicos também estão numa situação fiscal complicada, os estados e municípios, então você tem que ter alguma sensibilidade, mas acho que a discussão fiscal ela precisa subir um nível. Você colocou muito bem, Fernando. A gente tinha um nível de problema em fevereiro desse ano, em fevereiro do ano que vem, vamos ter um nível muito maior de problema que exige uma resposta muito melhor, resposta que ainda não existe. Tá? E esse eu acho que é o que preocupa um pouco o mercado, essa falta de clareza para essa resposta e para quando ela vai ser dada efetivamente.